Meu amigo, que ano! A soja não para de subir de preço aqui no Brasil, valendo hoje R$ 102 de média no mercado disponível, o que é algo jamais visto antes, numa demanda frenética da China que nos faz refletir. O que está por vir? É impossível abordarmos tudo aqui. Por isso, a Rural Business está produzindo uma nova minissérie intitulada Segurança Alimentar, a Terceira Guerra Mundial, e que começará a ser apresentada com exclusividade aos seus assinantes na próxima segunda-feira, dia 18 de maio. Se de um lado os Estados Unidos erraram ao tentar barrar o avanço da China através do seu comércio, os chineses podem ter errado feio em suas estratégias recentes. E a única certeza que temos diante de tudo isso é que o agronegócio aqui do Brasil será o grande vencedor desse embate, desde que conheça quão grande, capaz, profissional e poderoso é e aprenda rápido a dar as cartas e se livrar das armadilhas. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta análise. O Brasil será o maior produtor de soja do planeta pelo segundo ano seguido. E agora com louvor, pois não vamos depender de uma quebra na produção americana para garantir isso. Segundo o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, já podemos tirar dos campos 131 milhões de toneladas de soja em 2021, o que significa aumentar em 7 milhões de toneladas a produção em apenas um ano e tirar dos campos 34 milhões e meio de toneladas a mais do que colhíamos 5 anos atrás. Tem ideia do que é isso? Em seguida virão os Estados Unidos, tentando se recuperar das perdas do ano passado, com 112 milhões de toneladas em produção. E depois, lá na lanterna, a Argentina, com colheita de 53 milhões e meio de toneladas. E pedimos sua atenção máxima para este gráfico, pois ele revela muito desse mercado da soja. Veja quem aparece como o quarto maior produtor de soja do planeta, com colheita de apenas 17 milhões e meio de toneladas. Bingo! A China, um país que não pode mais brincar de esconder consumo, pois se fizer isso, vai passar fome. Os países começam a pedir explicações à China sobre o tal vírus que paralisou o planeta. A China, por sua vez, começa a embargar mercados a fim de mostrar o seu poder. E a bola da vez é a Austrália. Mas não demora muito para esse embate avançar, pois outros países como Índia e Japão, que também já começam a mexer os seus pauzinhos, não só exigindo explicações, mas se movimentando para trazer suas empresas para casa. E no topo dessa lista de desafetos está ninguém menos que os Estados Unidos. E é justamente aqui que temos que focar, pois se Donald Trump ganhar a reeleição em novembro e permanecer por mais 4 anos na Casa Branca, o bicho vai pegar. E quanto mais China e Estados Unidos se estranharem, mais os chineses ficarão nas nossas mãos. E é por isso que a Rural Business luta tanto, para que por meio de informação profissional, a grande maioria dos produtores brasileiros compreenda definitivamente o seu real domínio nesse mercado da soja e deixe de se curvar a qualquer pressão especulativa da mídia gratuita, onde boa parte está contaminada por interesses de grandes compradores. O USDA diz que tudo será recorde na China no próximo ano, menos uma coisa: a produção. A China vem liberando mais área para a soja e conseguido aumentar por 4 anos seguidos a sua produção, que reza a lenda teria colhido produção recorde na safra 2019-20. E aqui vale uma observação, hein? Porque esse número de qualquer governo já é difícil de acreditar, quando se trata do governo da China, então, aí é bom ficar com os 2 pés atrás. Pois bem, voltando aos números, reza a lenda que a China colheu o recorde de 18,1 milhões de toneladas de soja na safra 2019-20.
mas já teve de ser forçada a mudar os planos na nova temporada 2020-21. O país terá que aumentar o plantio de milho, trigo e arroz, onde o consumo deve chegar aos maiores níveis da história. E as opções de abastecimento são bem mais restritas que a soja. Voltando ao gráfico, a previsão é que os produtores chineses mantenham a área de cultivo em 9,3 milhões de hectares. Mas veja que a produtividade média das lavouras deve cair e derrubar a produção para 17 milhões e meio de toneladas. Tem ideia do que 17 milhões e meio de toneladas representam para o gigantesco mercado consumidor da China? Nada com coisa nenhuma. Segundo as primeiras projeções, a China deve demandar mais de 111 milhões de toneladas de soja em seu mercado interno na próxima safra 2020-21, ou 6 vezes mais do que consegue produzir. Numa continha rápida, as 17 milhões e meio de toneladas em colheita vão garantir à China 57 dias de consumo, ou menos de 2 meses. O restante terá que vir do exterior. E é aí que entra o seu bolso. Na avaliação do USDA, para a nova temporada, a China será forçada a promover a maior importação de soja da história, o que significa comprar 96 milhões de toneladas da oleaginosa num único ano. Para ter ideia do tamanho desse problema, todos os dias, faça chuva ou faça sol, os chineses terão que ordenar o embarque de 4 navios de soja de algum porto do mundo rumo ao país. Pois se não fizerem isso, correm o risco de não ter soja para atender o seu imenso consumo interno. E olha que a Rural Business está sendo comedida nessa conta, hein? Pois se computarmos os estoques, este volume sobe para 6. Sim, 6 navios sendo comprados em cada um dos 365 dias do ano. É mole? E aí a gente te pergunta, quem tem 96 milhões de toneladas de soja para vender à China? Acha que o Brasil tem? Ou quem sabe os Estados Unidos? E aqui vai um alerta. Essa é uma informação que você precisa ter o tempo todo nas mãos, pois é aí que entra a lorota dos grandes compradores que, com a ajuda da mídia gratuita, falam em queda de demanda para o Brasil, para conseguir comprar soja barata de você. A Rural Business preparou um levantamento que revela o tamanho do excedente de produção que o mundo terá na próxima safra. E para efeito desse estudo, nossa equipe de grãos apenas pegou o volume de produção previsto, tirou o que cada país vai precisar para consumo interno para ver o que sobra. E o que encontramos é assustador. Não para nós, aqui do Brasil, claro que temos que sair pulando e comemorando, mas para a China. E aqui está o resultado. Brasil, 83,4 milhões de toneladas. Estados Unidos, 50,6 milhões. Paraguai, pouco mais de 6 milhões de toneladas. E o resto, que reúne Canadá, Argentina, Ucrânia e Uruguai, com 11 milhões e meio de toneladas. Pois vamos às observações. E a primeira coisa a destacar é, se está pensando que editamos essas informações, está muito enganado. Aí estão relacionados todos os países que terão mais de 1 milhão de toneladas de soja em excedente na nova safra. E como pode ver, são somente 7 nações em todo o mundo. Exatamente este número, 7. Segunda coisa, das 151,6 milhões de toneladas destacadas no gráfico, 55% estão no Brasil e 33% nos Estados Unidos. Ou seja, a China não tem opção, como tantas e tantas vezes a Rural Business já te alertou. Além de não ter nenhum país com capacidade de abastecer sozinho a sua demanda por soja, a China invariavelmente precisa comprar aqui do Brasil e dos Estados Unidos se quiser continuar abastecendo de carne a sua população. E este é um dos fundamentos que pode forçar o governo de Pequim a baixar a cabeça para Donald Trump: segurança alimentar. Entendeu agora o quanto é importante a minissérie que a Rural Business vai começar a apresentar a partir do próximo dia 18 de maio, exclusivamente para você, que é nosso assinante? Terceiro ponto, a China não é o único comprador de soja do planeta. Brasil e Estados Unidos têm, cada um, outros 55 clientes para abastecer. Realidade que reduz aí em pelo menos 30% esse possível excedente exportável, diminuindo ainda mais as opções da China. E o quarto e mais importante ponto a considerar
é que um volume tão grande de soja como este só estará disponível para a China comprar se a produção 2020-21 for cheia. E até lá, meu amigo, o bicho vai pegar. Portanto, cabeça erguida e mãos à obra, pois um novo tempo para a sojicultura brasileira se desenha pela frente. Avante mercado da soja desse imenso Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver.